E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Brian, né? A Lara, olá. E aí, galerinha? Pedro, E aí, Pedro. e aí, pessoal? Aqui é o Pedro Trevisan, tudo bem? E hoje a gente vai falar de monstros D&D. A gente vai começar essa série de monstros com 3 monstros interessantes. A gente vai falar de bruxas, beholders e panteras deslocadoras. Que é a minha preferida pra sempre no mundo inteiro, universo. Ok, tanto monstro ele vai escolher pantera deslocadora, né? Mas vai ser legal, vai ser legal. Pantera deslocadora. Bora começar com beholder. Então vai lá. Quem vai falar do Beholder é o nosso amigo Sr. Baal, Sr. Brainer, o cara das 1000 mesas. Ô, vamos lá. Então, eu acho que todo mundo aqui talvez não conheça exatamente por esse nome, Beholder, mas tenho certeza que todo mundo lembra do desenho Caverna do Dragão, lembra do Observador. Nossa, Aquilo Caverna ali, do Dragão. é, Ai, que delícia. aquilo ali é um Beholder, é aquela criatura esférica que flutua, tem vários tentáculos e tem um olho e uma boca bem sinistra. O que danado é Beholder? Vamos lá. Segundo sábios e magos e estudiosos de monstros no geral, Beholders eles não são criaturas nativas do plano material. Eles são de um plano muito distante, totalmente desconhecido, chamado de o Reino Distante, ou Far Realm. Legal. Esse Far Realm, fazendo uma comparação bem grosseira, é como se fosse os mitos de Cthulhu. São criaturas tentaculares que vêm por lá, criaturas que levam uma pessoa à loucura e que tudo isso misturado num ambiente caótico que você não entende muito bem. As dimensões são totalmente distorcidas. Cima, embaixo, direita, esquerda, frente e costas é totalmente distorcido. Não, esses conceitos que a gente tem não se aplicam nesse local. É totalmente caótico. E o que se sabe é que os Beholders são desse local e que eles são invocados através de rituais. Rituais esses que são totalmente escassos e raros, por serem difíceis de serem realizados. E eles acabaram sendo trazidos aqui para o plano material. Essa é a origem deles. Mas você acha, o Brian, que eles que moldam que eles que moldaram o universo ou melhor, eles que moldaram aquele plano pra ser desse jeito? Ou você acha que tipo eles nasceram lá e com isso eles se acostumaram, entendeu? Já nasceram lá. Eu acredito que, não posso estar enganado, mas segundo eu li, existem deuses e primordiais e criaturas antigas que vivem por lá e que reinam nesse local. E que são basicamente isso, criaturas cthulescas, tipo Cthulhu, Nyarlathotep, sabe, essas divindades profanas, Uhum. governam lá esse local e que tem uma noção totalmente distorcida da realidade que a gente tem. Porque a gente vê que o Beholder, por exemplo, ele é uma criatura muito inteligente. Ele tem 17 de inteligência, né? E Sim. você acha que um mago, por exemplo, conseguiria entrar no plano que o Beholder vive, ou melhor, que ele vivia e entender o plano? Então, tem algumas histórias que falam de pessoas que foram para lá, inclusive magos. Tem até uma história antiga, né? Assim, história antiga que eu digo em antigas edições de D&D, Uhum. que não sei se isso vale ainda para a quinta edição, que o mago, não só o mago, mas feiticeiro, qualquer pessoa que realiza um feitiço de teleporte, se teletransporta, o momento depois que ela se teletransporta, que ela some de um local e aparece em outro, esse meio momento, esse meio termo, ela aparece por alguns segundos no Far Realm. Eita. Ela teleporta, vamos supor, ela tá em uma cidade A, ela teleporta, ela pisca no Far Realm, bem distante, e reaparece na cidade B que ela desejou aparecer. Então tem essa coisa. Então o Far Realm é um local realmente muito misterioso. Pouca gente sabe. Algumas pessoas já viajaram por lá, tentaram mapear ele, mas por ser um ambiente muito caótico, muito difícil de ser navegado, não tem como você ficar por lá muito tempo sem se enlouquecer. Uhum. Até porque tem outras criaturas lá, como a Boleths também, Nossa. e outras criaturas assim. Tudo que tiver tentáculo que você imaginar vive por lá. A aspiração é realmente uma coisa muito pulesca. Entendi. E como tu falou, o que os Beholders têm de inteligente, eles têm de paranoico. Porque eles são muito paranoicos e bem xenofóbicos também. Até com eles mesmos.
E bem tiranos também. Muito tiranos. Para eles, eles pensam que eles são o centro de tudo, o centro da criação, o centro da perfeição, e que até outros Beholders são uma afronta à existência dele próprio e que eles precisam ser destruídos. Então eles são muito paranoicos, até com a própria sombra. Essa é uma característica interessante deles. Eu li sobre em algum lugar alguma vez que pegou e falou assim que o maior inimigo de um Beholder é ele mesmo, né? Isso é a própria paranoia dele. Ele é tão paranoico que quando ele fica muito paranoico, parece que ele dorme, né? E cria-se outro Beholder. Como é que ele nasce? É verdade, como é que um Beholder nasce, o Brian? Isso é uma coisa interessante. Os Beholders nascem quando eles sonham. Quando eles estão sonhando, os sonhos deles são tão... Pra você ver o nível de poder da criatura. Eles são tão poderosos que quando eles sonham, eles acabam gerando outros Beholders menores. Eita porra. E eles ficam quase como servos, né? Esses menores Isso. ficam como servos maiores. Quase como servos. E ele fica meio paranoico com ele também. Muito, muito. E aí tem toda uma classe de Beholders que tem, tipo... Tem os Gazers, que são esses, que são como se fossem pseudo-Beholders. Tem os Death Tyrants, que são como se fosse Beholder Elite, sabe? Um Beholder morto-vivo, que é forte pra caramba, muito papelão. E é mais inteligente que o Beholder normal. Esse Death Tyrant, como seria a tradução dele? Tirando da morte. Tem 19 de inteligência, cara. Esse cara é quase com uma divindade de inteligência. E falar de Beholder não poder esquecer e ignorar os tentáculos deles, né? Que eles têm, cada tentáculo faz uma coisa, né? E que já matou muito aventureiro aí. Já matou, petrificou, ou fez virar pó. Thanos, na verdade, era um Beholder esquecido. E ele fazia não! isso. Ó, ele tem, na verdade, então são 9, são 10, né? Isso. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô com o Velocidade de Monstros aqui na mão. Ele tem um cone anti-magia, que realmente na área, quando ele usa esse cone anti-magia. Feiticeiro e mago tem que correr, porque o Warlock também, porque não tem condições. Mas é bom frisar que esse cone anti-magia é do olho central, né? Isso. Mas ainda assim afeta de forma bem... com certeza. Bem foda qualquer classe caster, né? Uhum. Então ele tem um Charm Ray, ou seja, um raio que sai de um dos tentáculos dele, um raio de encantamento, que ele consegue deixar uma pessoa charmed, encantada, e a pessoa não vai atacar ele, vai contemplar ele como se fosse um mestre, uma coisa assim, sabe? Uhum. Ele tem um raio paralisante, ele tem raio de telecinese, ele tem raio da morte, ele tem raio do sono, ele tem raio do medo, ele tem um raio de desaceleração, um raio de petrificação, que é o clássico, né? Uhum. E mais clássico ainda é o raio de desintegração. Desintegração. Esse é o temido, né? Esse é o mais temido. Né? Mas o raio da morte, Brian, qual que é a diferença entre o raio da morte e o raio de desintegração? O desintegração você não tem Boa nem opção, pergunta. você não tem nem chance. Você não tem nem chance. Eu acho que desintegrou, desintegra tudo. Pó. Já era, Você né? vira pó e não tem nada que estraga de volta. O da morte você morre, mas tá lá um corpo. Mas sua alma tá lá. Pois é, eu tá acho que lá desintegrar. estendido no chão. Sabe o que seria legal, mano? Esse raio da desintegração desintegrar o teu personagem, mas você como mestre faz ele aparecer lá no plano, sabe? Saca? Dos Beholder. Bem, cara, Por que você não disse? Eu acho muito bom do mestre isso aí, porque sinceramente... Sim, justo, mas é pra se pensar, porque você falou que eles saíram lá daquele plano, certo? É uma ideia interessante. Né? Eles estão agora no plano material. Isso. Sei lá, ele é desintegrado e vai pro plano e sei lá, a próxima campanha é pra salvar esse cara, não sei, é um plot aí. É um plot, mas eu acho muito bom do mestre, porque eu acho que quando você tem tá bem claro que ele desintegrou, deixa o cara morrer em paz, cara. Deixa o cara ir embora, deixa ele morrer, morreu. Aí a gente tenta salvar, tenta pegar, não vou te deixar morrer, você é meu personagem querido. Morreu. Entendeu? Mas aí com e o... outra coisa. Tá. Não, pode falar, desculpa. Então, o interessante do Beholder também é porque ele tem 3 ataques por turno, além das ações lendárias. Nossa. Como é que funciona a ação lendária dele? Cara, a ação lendária basicamente ele consegue interpolar a ação de jogadores. Então ele pode fazer uma ação que ele queira, não necessariamente no turno dele, fora do turno. Mas na verdade, ele recupera a ação lendária quando volta o turno dele. Então, tipo, ele tem 3 ataques
e depois ele tem mais 3 ataques fora do turno dele até rodar pra ele de novo. Então, não se preocupa não, que quando você for mestre, bota um Beholder, vai dar tudo certo. Você rola no dado qual é o olho que tá atacando, entendeu? Você desintegra todo mundo 6 vezes. Não vai dar, tranquilo. Lara, você é muito mamo. Ai, é só rodar no dado, gente. O dado é sempre benevolente. É, benevolente. É verdade, justo eu concordo. Mas então, o raio da morte, então, ele então permitiria você fazer os Death Saving Throw, certo? O raio da Ou morte não, você mataria também e foda-se. O raio da morte eu acredito que sim. É, né? Daria pra fazer o Save Throw. É, eu acho que você é normal. Agora, desintegrador, bebê. Eu acho que é Não, perder o personagem. Agora, o raio petrificante também é interessante. Eu vi um plot interessante que é os jogadores chegaram na cidade e tinha uma estátua de um guerreiro. E aí um Nossa. deles, sem querer, por algum motivo, lançou uma magia de desejo. E aí transformou a estátua de volta em um humano. E era uma pessoa, não era uma estátua, era uma pessoa que tinha sido petrificada por um beholder. Meu, Eles não que legal. sabiam. Era uma parada assim, ele fez alguma magia sem querer e salvou a estátua sem querer, porque a estátua era um cara petrificado. Então, você pode ser petrificado e pode usar algum tipo de magia pra transformar você em humano de novo. E esse pode ser o começo da aventura também, né? É, uma vingança. É, ou uma vingança, o cara não sabe onde ele tá, o que aconteceu. Pode ser que essa estátua nem era de lá e foi colocada lá, não sei. Ou essa estátua era realmente um vilão, um mago maligno, Uhum, que foi petrificado porque estava tentando roubar um beholder ou atacando o beholder. uhum. E a pergunta importante, onde se encontram os Beholders? Onde é que eles vivem? E não Olha. só onde eles vivem, mas o covil deles. O covil deles é Covil muito forte deles. também. Fala aí, Brian, onde que você encontra esses caras? Geralmente em cavernas, né? Lugares assim bem... Geralmente caverna escondido. Esses zoiudinhos. Geralmente Beholder, se você quer usar no seu jogo, você sempre vai usar ele não como um monstro louco que sai atacando todo mundo pela frente, tá? Uhum. É um bicho muito inteligente para isso. Então, você sempre vai ter o Beholder, sempre tem em mente que ele vai ser usado no... Ele trata as cortinas, sabe? Ele vai ser a criatura que vai puxar as cordas, vai mover as marionetes, ou seja, ele vai ser o líder da organização, ele vai ser o mastermind, o mentor de alguma coisa. Um exemplo disso é a guilda de Xanatar, que tem em Forgotten Realms, que eles ficam localizados em Skullport, que é, vamos dizer assim, no underground de Waterdeep, numa cidade subterrânea, uma cidade totalmente ilícita e legal e tal, guildas de ladrões, vários comércios ilegais de drogas, tráficos de armas, esse tipo de coisa. E tem essa guilda de Xanatar, que é liderada por um Beholder. E detalhe, pouca gente sabe que o líder da guilda é um Beholder. Muita gente acha que ele é um elfo, é um anão, porque a guilda existe há muito tempo. E o líder, até onde eles sabem, é sempre o mesmo. Então, pelo fato de existir, sei lá, uns 300 anos por aí, então eles imaginam que seja alguma criatura assim, alguma raça que seja muito longeva, né? Tipo um anão, uma elfo e tal. Pouquíssimas pessoas da guilda sabem que é um Beholder que está tomando conta da guilda. Então, sempre que você for pensar no Beholder assim, para usar na sua campanha, você pode sempre usar esse conceito de ser alguém que está sempre de trás dos panos, que é líder de alguma coisa, que está sempre movimentando as cordas para atingir algum certo objetivo. Ou você pode usar um Beholder mesmo como se fosse um guardião de alguma coisa. Ele está guardando alguma coisa, uma coisa muito poderosa, tal, em algum local muito remoto. Aí você pode usar o Beholder. Né? E se você quiser também saber um pouco sobre como é que você vai usar um Beholder, você pode ler Dragon Age, a campanha oficial do D&D, que te dá essa noção, porque vai chegar, tem um Beholder como vilão também. É uma das Sim. opções, que Dragon Age tem vários. Então você pode ver ali. Que é o Xanatar. O Xanatar, justamente, é o próprio Xanatar, e é bem legal o Dragon Age. Quem nunca leu, até por curiosidade, é uma campanha muito legal de se ler. E lá você vai encontrar o Covil, vai encontrar tudo bonitinho que você pode usar um Beholder bem bacana na sua campanha. Pode encaixar isso em várias situações. E fora que também, voltando a falar do Covil, do Beholder, deve ser um Covil muito complexo, né? Sei lá, escadas que não dão em lugar nenhum, portas que simplesmente não abrem pra deixar os caras confusos, não sei. Geralmente depende do não. Covil, normalmente não, são cavernas. São cavernas, e eles fazem geralmente cavernas altas, porque como eles flutuam, então entendi. muita coisa que eles têm de valor, por assim dizer, eles botam nas partes mais altas.
Uhum. Pra poder ter uma certa segurança. Algumas coisas que podem acontecer no covil dele é, por exemplo, um olho se abre numa superfície sólida qualquer, até 18 metros dele, tá? E um Nossa. raio ocular aleatório é Meu disparado desse Jesus. olho. Então, são coisas bem tranquilas. Perto Ah, dele também, a 15 metros quadrados dele, o terreno fica difícil, fica pegajoso, Nossa, entendeu? São coisas que acontecem em volta dele que depende do tipo de beholder que você tá fazendo. entendi. Tipo, o covil do Tirano da Morte tem certas coisas, o covil do observador normal tem outros tipos de situações, mas bastante coisa que você pode ver aqui no livro dos monstros, tá bem detalhadinho. Dá pra tu usar muita coisa. Legal. E tem um negócio que eu adoro também, que não é um beholder, mas que dá um sustinho gostoso e mata tanto quanto, que é o fungo. É verdade, Tem pode um crer. fungo aqui muito legal que a distância, ele simula um beholder parado. Então os jogadores vão olhar, caraca, um beholder. Não é um beholder, é um fungo. É um fungo. Quando ele explode, todo mundo é infectado, que estiver perto dele, que não passar no teste de constituição. E pode morrer em 12 horas, se fizerem alguma coisa. Ótimo, Uma né? dica, uma última dica antes de a gente ir para outro monstro. Você quer matar os jogadores de susto, coloca um geyser. Eu não sei como é isso em português, ainda não saiu o Monster Man lá em português pela Galápagos, mas um geyser, ele é um pseudo beholder. Ele é Geyser. um bicho flutuante, ele flutua lá, ele tem um aspecto esférico, tem alguns tentáculos, e lembra muito o Beholder, só que ele não tem metade, quer dizer, ele não tem nenhum poder que o Beholder tem. Ele é só realmente uma cópia barata. Você não Então, tá se falando você- do espectador, não. É Gazer mesmo? É Geyser, o inglês, eu não sei como é em português. É Geyser. Então, se vocês quiserem dar um susto nos jogadores de vocês, coloquem 2 Geysers. Pronto. Eles são criaturas fracas, eu acho que eles são nível desafio 2, eu acho, algo assim. 2 ou 3. Eles são bem fracos. Então, mas a aparência deles pode dar um susto legal na party. Show de bola. Eu sei que eu vou colocar um aqui, minha mesa que me aguarde. Se você pertence à mesa da Lara, tome cuidado. Você provavelmente já morreu. Já leva outra ficha pronta, porque vai ser 3 raios desintegrante todo turno. Não é culpa minha, o dado eu não mato. Eu Claro. mando pro dado. O dado que. A Lara vai jogar um D8 e vai sair 9, que é o raio desintegrante. Sai daí, ó. Vamos falar então agora de bruxas. Bruxas, porque eu chamo de bruxas. Porém, E eu acho a que você tá Galápagos- totalmente correto em chamar de bruxa. A Galápagos. Eu chamo de traduziu- Ele chama de reggae. Reggae. E a Galápagos traduziu como megeras. Então você escolhe o termo que você preferir. Eu não importo. A gente vai chamar de bruxa porque eu acho que ninguém até hoje confundiu bruxa com Arlok. Alguém já confundiu bruxa com Arlok? Não, a gente fala de bruxa. Ah, não, beleza. Bruxa, monstro, bruxa. O Arlok, Exato. bruxo, né? Enfim, a gente vai falar bruxa, sim? A Bom, bruxa mas de já D&D fica o começo assim, né? Desculpa te cortar lá. Já fica Tá. um começo assim. Nós estamos falando de... Se você é uma pessoa que tá chegando agora e não sabe a diferença entre bruxa e Warlock, Vai ler bruxa os livros. é um monstro. Tem essa também, mas bruxa é um monstro. E bruxo, que é o Warlock, é uma classe jogável de personagem, né? Não se preocupe, a gente vai falando aqui das bruxas, mas eu quero Claro. falar bruxa no sentido mais amplo também. Não só a bruxa de D&D, mas bruxa no sentido de uma pessoa que fez um pacto com alguma cidade que deu poderes a ela. Também pode ser um ótimo vilão para sua história. É Esse verdade. tipo de bruxa, tipo Sabrina, né? Harry Potter não se enquadra, tá, gente? Harry Potter é uma outra classificação. É outro jogo. Sim. Então, as bruxas em D&D, elas vêm do plano das fadas, de Feywild, né? Elas nasceram no plano das fadas, elas são consideradas uma classificação de fada, embora elas sejam umas fadas, assim, num sentido muito distante. É só uma subclasse mesmo, é tipo uma fada sinistra. Elas não são nem um pouco boazinhas, né? Nem um pouco amigáveis. Nada a ver com as bruxas do cinema, né? E elas são monstruosas. São humanoides malignas, tipo a bruxa do João e Maria mesmo, saca? Da Branca de Neve. E elas são criaturas que detestam a beleza. Elas têm nojo, têm asco por coisas que são bonitas, belas, limpas. Assim como a gente tem nojo quando vê uma coisa bem asquerosa, uma ferida aberta, uma coisa com pus e tal. Elas têm esse sentimento quando elas veem um bebê
veem uma menina muito bonita, Uhum. elas veem pessoas felizes, então pra elas isso é asqueroso, é nojento, sabe? Então elas Nossa. vão tentar destruir e acabar com aquilo de qualquer jeito, elas têm uma fúria quanto a isso, tá? Então elas estragam isso, machucam, elas se ferem, tá? Pra ver aquele pus, aquelas feridas nelas mesmas, elas acham isso bonito. E quanto mais feia você for, mais bonita você é. Mais mais, verruga você mais interessante tiver. você é pra elas. Né? Justamente. Não, ela em si, ela feia, ela se vê assim bonita. Então ela gosta de estar nojenta, fedorenta, suja, cortada, machucada, sabe? Nossa. Elas Mas você É o acha gostam de que. conceito estar deturpado. assim. Mas você acha que esse é um Deturpadas. tipo de demência que o pacto dá pra elas? Não sei. Não, elas são monstruosidades, como eu tô falando. Elas são Entendi. criaturas. Elas são humanoides, mas são monstros. Eu É, não tô justo. falando aqui das bruxas que fazem pacto. Tô falando das bruxas, criaturas, monstros de D&D mesmo, Isso. entendeu? Elas As são do clã das regs. fadas. As regs, justamente. Uhum. As bruxas que fazem pacto, não. São humanos que fizeram pactos e se tornaram mais e tal. Uhum. As bruxas, criaturas mesmos, são 3 classificações de bruxa que tem no livro do jogador. Uhum. Perdão, no livro dos monstros. São as bruxas verdes, as bruxas da noite e as bruxas do mar. As bruxas verdes, elas são igualzinho a da Branca de Neve mesmo. Ela é enrugada, corcunda, com nariz grande. Ela é verde, ela tem a pele Uhum. verde, cheia de calombos e caroços, sabe? Uhum. E aí, elas podem também se transformar em outras pessoas. Só Eita. que elas não preferem não fazer isso. Entendeu? Elas podem se transformar em algum mito, em algum humano, se disfarçar para ir na vila, né? Para conseguir alguma informação. Uhum. Só que a bruxa verde, ela se disfarça, mas ela não tem um disfarce muito legal. Se você fizer um teste, se você encostar nela, de repente passar num teste de percepção, você consegue perceber que a pele daquela menina bonita tá toda enrugada, sabe? Você estranha alguma coisa olhando pra bruxa verde quando ela tá disfarçada, se você for muito bom no teste de percepção. Nossa. Então, você ainda pode ter mais chance ainda, né? Porra. De tentar detectar que aquilo é uma bruxa, né? E elas, quando capturam alguém, elas fazem questão de, tipo, torturar essa pessoa, tá? A bruxa verde, a bruxa verde é tipo, ela é uma mestre manipuladora, sabe? O poder dela é todo voltado pra ilusão. Então, se alguém entra no território de uma bruxa verde e ela não tá afim de conversa com aquela pessoa, ela vai fazer som de animais ferozes, ela vai fazer qualquer coisa, ilusão, pra tentar te afastar dali, tá? Mas se ela tiver afim de brincar contigo, ela vai começar a fazer som de gente pedindo ajuda, ela vai tentar mexer com a sua cabeça. E um bom exemplo disso é a bruxa de Blair. Pra mim é um tipo de ilusão que deixa a pessoa maluca ali no meio da floresta, a pessoa fica desesperada e tal. Ela faz aquela ilusão e deixa você doido, entendeu? E com isso ela te chama pro covil dela. Ela te chama pras armadilhas dela e tudo mais. Uhum. Outra coisa dela também interessante é que ela fica invisível. Porra, já Quando não ela bastasse fica tudo invisível- isso. Até melhor, na verdade. Você vai encontrar com um bagulho tudo enrugado, tudo puzento. Porra, é melhor que fique invisível mesmo. Pronto. O problema é que quando ela fica invisível, você só consegue detectá-la através de magia. A invisibilidade dela é muito, muito boa. Então, Faz sentido. Né? ela não faz barulho, ela não faz nada. Então, a menos que ela ataque você ou que ela use magia, ela deixa de ficar invisível. Mas enquanto ela estiver invisível, ninguém detecta ela, a não ser por detectar magia ou outro tipo de magia que detecte Você acha que ela. você acha que o sentido divino, por exemplo, do paladino detectaria ela? Não sei, o sentido divino detecta. Detecta Pergunta. mortos-vivos, celestiais. Eu tenho Não, que então ver não se de novo. enquadra. Não se Então não se enquadra, enquadra. entendi. Porque é o efeito dela, ela só tá invisível, entende? Só que a Sim, habilidade dela é muito boa. Uhum. Ela não tem nada demais, ela só tá invisível e ela é muito boa É uma invisibilidade superior, por assim dizer. Justamente, é uma invisibilidade superior, exatamente. Isso aqui. As bruxas em geral, cara, elas trabalham com barganha. Então quando a gente vai negociar com seres poderosos, o que eles querem? Né? O que magos querem? Querem conhecimento, pergaminhos. O que dragões querem? Ouro. Tesouros. Item mágico. A bruxa não. A bruxa ela quer algo importante pra você. Ela quer alguma coisa que faça, que tenha importância pra você, entende? Nossa. Então, quando ela vai barganhar,
ela quer que você mate alguém inocente, ela quer que você faça alguma coisa que te deturpe por dentro. Isso que eu ia Mesmo falar, que ela aquilo... quer te deturpar. É que pode ser uma forma de tortura psicológica, né, pra você. Ela quer te corromper, entende? Ela não vai te matar, se ela puder. Ela quer te ver sofrer pro resto da vida. Caramba. Então, ela quer te amaldiçoar e ver você sofrendo. Só por prazer. Ela se alimenta, a bruxa verde principalmente, ela se alimenta do sofrimento, da tristeza, da dor. Então, se tu quiser botar um vilão que é mal, só por ser mal, só porque haha, sou mal mesmo, é bruxa com certeza. Nossa, O bom da bruxa, né? O bom da bruxa verde, por exemplo, é que você pode fazer a sua bruxa, entendeu? Com o nível que você quiser. Então, se a par é nível baixo, você bota uma bruxa com essas coisas ruins, mas com um nível de desafio um pouco mais baixo, para poder ganhar dela. E talvez um pouco menos feia do que uma bruxa mais velha, né? Ou mais experiente, não sei. Porque o que acontece? A bruxa verde, você pensa assim, você pensa numa bruxa horrorosa. Assim, horrorosa de nojento. Você vai um pouco além, tá? Nossa. Você vai um pouco além e é isso que ela é, sabe? Ela usa roupas de pele de humano, de pele de bicho, Nossa. sabe? Ela usa cordões com orelha. Você pode pensar umas coisas bizarras, assim, de nojentas, porque as bruxas, elas não são, elas são monstruosidades nojentas. Além delas serem humanoides, elas têm essa pegada horror, sabe? Tipo, tu olhar e tu Meio ficar Dark Souls. meio Dark Souls, exatamente. Então, essa é a pegada da bruxa. Porque ela é humanoide, mas ela não é humana. Ela vem do mundo das fadas, então ela não é daqui. Ela tá aqui pra se alimentar do sofrimento e da dor, sabe? Embora isso tudo seja assim meio asqueroso, ela gosta de ver sofrer e tal, elas têm um código de honra entre elas, um código de ética, na verdade, né? Assim, uma bruxa quando entra no território da outra, ela vai se apresentar, de repente ela traz presentes, então elas têm uma conduta entre elas que é muito ética, sabe? Elas não vão se atacar, embora possam fazer alguma coisa contra a outra, mas é sempre no campo bem leve. Elas não vão se atacar diretamente, sabe? Eu ia te perguntar isso agora. Como, por exemplo, a gente viu que os beholders são. Eles não gostam um dos outros, né? E como que as bruxas eram, mas já respondeu. Não, isso. E além do mais, as bruxas, elas têm a sabedoria de todas as bruxas, digamos assim, sabe? Uma bruxa, ela pode conseguir quase o que você quiser. Se você quiser procurar uma bruxa para fazer alguma coisa, você vai ter que barganhar com ela, que ela consegue acessar, tipo, que o conhecimento das outras bruxas também. Então, uma bruxa velha, uma bruxa muito velha, ela consegue acessar muitas coisas de outras bruxas, conhecimento. Então, o que a bruxa é? Ela tem um conhecimento de magia, de feitiçaria, sabe? De coisas ocultas. Ela tem esse conhecimento, ela consegue. Se ela não tiver, ela consegue pra você. Mas, né, você vai ter que dar alguma coisa pra ela quanto a isso. Sem falar que bruxas também, elas são exímias viajantes de planos, né? Então, geralmente as bruxas adoram viajar para o abismo, especificamente para o reino de Grast, que é a camada tripla. Tem uma cidade lá, eu acho que é Zelatar, o nome da cidade, que tem um mercado negro, que tem todo tipo de criatura que você imaginar. Bruxas e demônios e diabos e tal ali. Ali é como se fosse um local de com muitas aspas de paz, onde não é permitida agressão e que você pode negociar todo tipo de coisa. Grimórios, itens mágicos, maldições, tudo que você imaginar de coisa ruim que envolve mágica, arcano, tá lá. Então as bruxas adoram viajar para lá para conseguir conhecimento, conseguir barganhas. Principalmente as bruxas da noite. E aí vamos para as bruxas da noite. A bruxa da noite, elas eram de Firewall, né? Só que elas foram banidas, porque eram muito malignas, eram extremamente malignas para ficar no plano das fadas. Então elas foram banidas para Hades, que é uma das camadas do plano infernal, né? De diabos. E agora, elas passaram tanto tempo em Hades que elas são uma espécie de híbrido entre diabos e bruxa. Então, além de toda essa nojeira que elas têm, né? Elas têm chifres de diabos. E mais horrorosas ainda. Então, ela é meio diabo, meio bruxa. Elas costumam vir no plano material, às vezes. A bruxa da noite, ela não fica aqui sempre. Ela prefere ficar em Hades. E o que elas fazem? Elas vêm pra cá. E aí, aqui, elas tentam pegar almas. Corromper almas. Pegar essas almas e vender em Hades.
O que acontece? A bruxa da noite, ela tem 2 itens mágicos com ela. Elas têm uma pedra, que quando ela toca nessa pedra, ela vai pro planetério. E lá no planetério, pra quem não sabe, o planetério, ele é um plano que está no mesmo espaço geográfico que o nosso. E você fica... É um plano de transição de almas, né, Brian? Uhum. Então, É o você plano não dos consegue- fantasmas. Isso, o plano dos fantasmas. Quando você está no planetério, você não consegue tocar as coisas, você fica como se você fosse um fantasma no nosso mundo. Ela consegue ir pro planetério com essa pedra. E aí no planetério, ela consegue encostar em você. enquanto Mano, você que bicho dorme. quebrado, velho. Por exemplo, você está dormindo lá tranquilamente na taverna, de boa. Ela encosta em você e começa a botar sonhos, pesadelos, pensamentos ruins, intrigas na sua cabeça. E você não consegue descansar. O jogador não vai conseguir, o personagem não vai conseguir descansar. E se ela fizer isso toda hora, você vai ganhando níveis de exaustão. E toda vez que ela faz isso, você perde 1d10 de vida, da sua vida máxima. Como você não vai descansar, você não vai recuperando, você vai perdendo. Cada vez que você dormir, ela vai fazer isso de novo. Você não vai saber o que está acontecendo, a menos que, né, você faça aí uma quest para descobrir o que está acontecendo. Você vai acabar morrendo. Se você morrer dessa forma, ela pega a sua alma e coloca no segundo item mágico que ela tem, que é uma bolsa de alma. Sacola de alma. Essa sacola, ela é costurada com o couro de uma criatura humanoide, geralmente é um humano ou um elfo. Ela faz um ritual, mata essa criatura e com o corpo dessa criatura ela costura uma bolsa. E nessa bolsa ela guarda essa alma que ela pegou, ela coletou, ela corrompeu. Normalmente ela faz você fazer alguma coisa horrível antes disso, antes de morrer, sabe? Ela deixa você louco, você fica insano. Se você é bom, você fica mal e mata alguém, você pode fazer como mestre aí, você pode inventar o que quiser dessa bruxa que ela tá fazendo. E aí ela pega, bota nessa bolsa, leva pra Hades, e lá em Hades ela negocia essa alma com qualquer diabo que quiser comprar. Não só em Hades, como nesse plano que o Brian falou também. E a barganha dela é essa. Não é o objetivo dela. O objetivo dela é esse. Pegar, coletar almas, vender no plano. E também ver esse sofrimento todo. Ela adora essa coisa de intrigas, essa coisa de raiva, de corromper a alma, sabe? Isso é o que a Bruxa da Noite gosta de fazer. É Não bem, dá bem nem pra roubado, saber. né? Nossa, não dá nem pra saber qual que é pior delas, cara. Pois é. E a Bruxa do Mar, ela é uma bruxa, ela é mais difícil de encontrar, sabe? A Bruxa da Noite, ela vem aqui, então, assim, você não tem um lugar específico para encontrar uma Bruxa da Noite. A Bruxa Verde, ela fica mais em florestas, mas em lugares um pouco perto da civilização. Não completamente isolada, porque ela quer ver esse sofrimento. Então ela tem que estar um pouco em contato com a civilização, mas ela fica mais dentro da floresta mesmo. Tipo a Bruxa de Blair mesmo. A Bruxa do Mar, ela é muito feia. Ela é muito feia, mas muito, muito feia. Ela parece alguém que morreu afogado há muitos meses, sabe? O corpo dela é meio estufado, ela tá sempre molhada, ela tem um olhar de boneca morta, cabelos de alga, sabe? Ela tá sempre suja, como se ela tivesse... sabe aqueles bichos do Jack Sparrow? Do navio? Sim, sim, sim. Cheio de... Exatamente. Nossa. Ela é tipo isso. E mesmo que ela se disfarce, ela é tão feia que mesmo quando ela consegue se transformar em outra pessoa, ela só pode se transformar em alguma pessoa feia, tá? Ela nunca vai conseguir se disfarçar de alguém bonito. Tipo eu e o Brian, por exemplo, assim. Besta. Ela sempre vai se disfarçar de alguém horroroso, sabe? Um mendigo, alguém nojento, assim, sabe? De aparência. Mas você diz que é a preferência dela ou isso é uma limitação Não, dela? é uma limitação dela. Entendi. Ela foi amaldiçoada com isso. Elas são amaldiçoadas com essa questão. Elas só podem se transformar em pessoas feias. Ela é tão feia, que se você falhar num teste de sabedoria perto dela, você fica assustado. Nossa. Entendeu? E se ela conseguir te olhar no olho, você pode chegar a 0 pontos de vida. Ô, E aí louco. você vai ter que Cada ter uma é mais sorte. quebrada que outra, mano. Só de olhar pra ela, você pode ficar assustada se não passar na sabedoria. E se ela te olhar de volta, tá? Tipo a Samara, tá? Se ela puxar o cabelo assim e olhar no teu olho, você vai a 0 pontos de vida. Você faz Nossa, um teste mano. também. E se você não passar, você vai a 0 pontos de vida. E Mas aí, sabe o que, enfim. que me deixa espantado, ô Lara?
que o nível de desafio da bruxa do mar é o menor. É o menor, é 2. E se você pegar e Sim, ela falar, não pô, é. não é tão. Você olha assim e fala, não, esse bicho não é tão forte, mas aí quando você usa as habilidades dele, porra, ele fica Sim. quebrado pra caramba. Mas a questão das bruxas em si, elas não são combatentes, entende? É, Uma tem essa. bruxa, ela nunca vai ficar pra levar porrada, assim, de cara. Uhum. Por quê? Ela fica invisível, ela se esconde. Ou ela vai pro planetário, cara. Uhum. Mais roubado que veio pro planetário, entende? É, E justo. quando ela vai pro planetário também, a bruxa da noite, você só vai conseguir pegar ela se você for dar um jeito de ir pro planetário também. Aí você Uhum. tem uma ideia, eu acho que você pode fazer uma quest pra tentar roubar essa pedra dela. Olha que legal. É. Roubar a pedra da bruxa da noite. Ou roubar a sacola de almas dela pra salvar alguma alma deturpada que tá ali dentro. Nossa. Nossa, seria um post Nossa. super legal, entendeu? E aí, gente, eu queria comentar só um negócio, que a galera do Facebook deu uns posts bem legais e tem três pessoas que comentaram aqui que eu achei muito legal que pediram pra gente comentar também. É o Rodolfo Trindade, que ele fez o seguinte, ele fez o grupo, uma vez o grupo dele, vou usar as palavras dele aqui, fez o grupo salvar uma garotinha que estava sendo acusada de bruxaria na cidade. E aí o Hum. grupo interviu no julgamento e por fim descobriram que era uma criança, filha de uma bruxa verde, que estava destinada a se tornar bruxa. E é uma coisa que eu esqueci de falar também, é muito importante, como é que as bruxas se reproduzem. Uma Ah, isso bruxa, bom saber, bom saber. uma bruxa, ela pode roubar um bebê ou roubar do ventre da mãe. Ela rouba a criança do ventre da mãe. E aí ela vai pro covil dela e ela come a criança. Come, literalmente. Nossa, Pesado. Faz um ritual, come a criança e ela fica uma semana com a barriga cheia. Depois de uma semana, ela vai parir essa criança. E puta aí que. essa criança nasce humana, humanoide. Uhum. Você não distingue ela um humano normal. Essa bruxa ela tem duas opções. Ou ela leva essa criança de volta para os pais. Imagina, você perdeu seu filho, roubaram, sei lá. Depois de uma semana volta uma moça falando que acharam ele na floresta. E aí os pais pegam essa criança de volta E vão criar como se fosse e é uma criança normal, a criança não sabe que é uma bruxa. Os pais não Nossa. sabem que a criança não é uma criança. Quando essa criança faz 13 anos, essa criança se transforma fisicamente. Ela vira um monstro, vira uma bruxa, né? Vira uma bruxa de verdade. Vira uma bruxa verde, com aquele nariz, com as verrugas. Meu Deus. E aí ela mata todo mundo, faz um auê danado. Entende? Ela se transforma na figura da mãe. Então, se ela é uma bruxa verde, ela vai ser uma bruxa verde, né? Bruxa da E assim noite. vai, uhum. E assim vai. E é um negócio bem nojento. Ou essa bruxa pode ficar com essa criança e criar essa criança, sua filha. E aí, quando as bruxas fazem isso, geralmente elas fazem um covil. Porém, Nossa. no covil de uma bruxa só vão ter 3 bruxas, sempre. 3 bruxas. Nunca mais, nunca menos. Nossa. 3 bruxas só. Por que 3? Porque quando tiver uma desavença, uma delas vai resolver. Quando tiver Entendi. uma discussão de 2, a terceira vai decidir. E quando você tem um covil com 3 bruxas, elas podem fazer uma coisa muito legal, que é o olho da bruxa. Uau. É um ritual que elas fazem com o olho geralmente é humano, elfo, uma criatura humanoide. Elas Uhum. arrancam o olho dessa criatura, fazem um ritual de 1 hora e transformam esse olho em um item mágico que traz para elas elas sabem o que está acontecendo, elas conseguem ver e ouvir tudo o que está acontecendo em volta daquele olho. Elas disfarçam esse olho em alguma joia, em algum item, assim, que você não perceba. Ele fica parecendo uma esfera linda, lustrosa. Uhum. E elas dão de presente esse olho para algum rei, para os próprios aventureiros, como um colar, um pingente, alguma coisa. Que provém elas ficarem de olho em tudo. Então elas estão sabendo de tudo que está acontecendo na cidade. Elas estão sabendo de tudo que está acontecendo com você através desse olho. A ideia é muito boa isso aí. Não, então você Muito junta bom, isso com a né? sabedoria das bruxas, então meio que todas as bruxas vai poder acessar isso que elas estão sabendo também, ou Não, não? esse olho só essas 3 têm acesso. Ah, tá, entendi. A Só essas sabedoria então é 3. sobre coisas Não, mágicas e a tal. sabedoria é isso. Por exemplo, você chega pra uma bruxa na floresta e barganha com ela pra tentar tirar uma maldição de alguém. Ela vai dar um jeito, ela vai conseguir pra você. Entendi. Então, ela é meio que coringa nesse sentido. Uhum. Mesmo que ela não tenha aquele conhecimento, aquela magia, aquele feitiço, ela vai procurar alguém, ela sabe alguém que talvez tenha. Então, ela vai arrumar pra tu. Ela tem os contatinhos do creme dela.
É. Tem muito Né? contato. E se você destruir esse olho de bruxa, elas tomam um dano psíquico fudido. Elas tomam, se não me engano, 3d10 de dano psíquico no Ixi. covil delas. Então, você destruir o olho da bruxa lá no Palácio do Rei, lá no covil elas vão tomar esse dano. Onde quer que Elas estão seja. ligadas. Onde quer que Isso seja, aqui. elas estão ligadas E, psicamente com essa esfera, com esse imagem. e as 3 vão tomar esse dano. As 3 vão tomar mesmo. Não, desculpa interromper de novo lá. Mas Não. essas 3 bruxas que tem no Covil, do jeito que você falou, parece que vai ser uma vai ser a mãe, ou talvez a avó, a mãe, a filha, ou alguma coisa assim, né? Então você acha que pode ter um Covil com 3 bruxas diferentes? Pode, claro, sem problema. Pode, pode. Você pode, não tem problema nenhum. Às vezes Essa ela não questão quer de ser mãe mãe, e né? filha. Não, essa questão de mãe e filha não é afetivo. Uhum. Entende? Elas se reproduzem por um objetivo. Elas Ah, querem. sim, eu só disse assim pra definir. Às vezes Ah, é a não, filha que sim. comeu o, enfim, entendeu? É muito confuso. Mas você pode fazer É. isso também nessa campanha. Se quiser fazer uma loucura aí de ter essa relação de familiar, não tem problema nenhum. Mas as bruxas não necessariamente, elas vão se juntar porque são mãe e filha. Elas se Uhum. juntam porque elas querem, assim, se fortalecer. Então, é Nossa. sempre 3. Mas pode ser 3 conhecidas, 3 que seja. Sempre 3. Uhum. No plot do Rodolfo, esse grupo salvou essa garotinha do julgamento, né? E eles descobriram que essa criança ia se tornar uma bruxa. Aí o grupo ficou no dilema, né? Porque afinal de contas era uma criança, a criança não sabia de nada. E agora eles começaram a fugir da igreja, porque eles roubaram a criança do julgamento da igreja. A igreja começou a perseguir eles. A menina não falava a língua deles, tá? E aquele mata, não mata, mata, não mata, né? E eles Uhum. decidiram, então, criar a menina para ver se ela ia se transformar, pra ficar de olho nela. O grupo tinha um paladino da justiça. E ele não ia deixar a Certo. menina morrer. Então, isso virou uma side quest. Então, eles ficaram rodando o reino todo e chegaram numa Nossa. cidadezinha onde um NPC aliado que a igreja não tinha muito poder nessa cidadezinha, então conseguiu ali. A garota aprendeu esgrima com o bardo, com o guerreiro, perdão. Meu Deus. Aprendeu alaúde com o bardo. Então o grupo meio que se apegou a essa criança, né? Uhum. Então a garotinha ficou lá, uma senhora concordou em cuidar da garota, o paladino ficou pra cuidar da garota. Aí disse que o player dele fez outra ficha, né? Deixou o paladino dele na cidade, o grupo Normal. continuou a campanha, conta as histórias. Passou 5 anos, todo mundo morto, só tinha o ladino vivo. E aí receberam uma carta lá dessa cidadezinha, o paladino, falando que tinham crianças morrendo, que tinham crianças sendo sequestradas, que o grupo podia vir ajudar. O grupo, na verdade, só tinha o ladino vivo, pelo que ele me contou. E aí Uhum. ele chegou na cidade, o outro grupo, né, que já tava com o ladino original. Chegando Uhum. lá, eles conseguiram descobrir um convém. Investigando, tal. O paladino morreu. Eles no convém descobriram que, na verdade, tinha 2 bruxas no convém. Eles brigaram pra caramba com essas 2 bruxas. No final, elas falaram que tinham sido chamadas ali pra uma terceira bruxa. Nossa, E aí que velho. eles dão conta que essa terceira bruxa, na verdade, que chamou elas foi a garotinha. Puta, Eita, que plot twist. raiva, que A raiva. garotinha matou o paladino e falou que tinha sido uma armadilha pra matar o ladino, que era o último. Maluco. Entendeu? Rodolfo, você é muito mal, velho. Parabéns. Ele Não, falou que parabéns. eu Esperto. achei isso muito legal, entendeu? Fez um plot Não, twist bem puta legal. que pariu. Pelo que eu entendi, a campanha dele era longa, então tipo, foi o É. início da campanha que lá no final fez uma. Fez muito Quase sentido, nossa. fez sentido, fechou. E eu achei muito incrível. Rodolfo, Pô, não, foda. foi. Nossa, Rodolfo, você é o personagem estrela do cast de hoje, cara. Que olha. Eu ia comentar isso agora, Lara, que Hum, pra você fazer talvez pra você fazer uma campanha com bruxa, você tem que ter um conhecimento a mais aí, hein, cara. Tem que ser, sei lá, cara. No meu ver, sim, tem que ser um mestre foda, falando do jeito que a gente gosta de falar. O bom da bruxa é isso, que pode ser uma grande quest ou pode não ser uma grande quest. É. Isso. Entendeu? Tinha um rapaz aqui também, o Iago Ávila, esse é bem curto. Falou assim, ó, recentemente uma bruxa trocou a liberdade dos personagens pelas memórias felizes de um deles. Todos Nossa, os jogadores viram ela devorar lentamente as memórias alegres do pobre gnomo. Tipo, o puta gnomo que deu todas as puta. memórias felizes dele em prol dela libertar o grupo, sabe? Então,
Pô. Vê aí. Mas deixa eu colocar uma coisa. Iago, parabéns também. Muito, muito bom essa ideia. Muito bom, muito Mas bom. deixa eu colocar uma coisa na mesa antes da gente falar de Pantera Deslocadora. Eu não sei se você vai falar alguma coisa a mais de bruxa ou lá. Mas o que eu queria colocar é o seguinte. Mas vai lá, você vai falar mais alguma Não, coisa? verdade. Ó, uma coisa interessante também, por exemplo, você tá lá, chegaram no covil da bruxa, começaram a bater nela, conseguiram derrotar ela. Ela morreu. E aí vocês veem ela ressuscitar. E aí vocês Porra. reparam que um boneco, tipo daqueles de madeirinha, sabe? Tipo da bruxa de Blair, quebra. Aí vocês vão lá derrotar a bruxa total e alguém repara que quando ela morre de novo, outro boneco quebra. E vocês olham pro teto e tem centenas de bonecos pendurados. O Puta que o grupo pariu. faz? Começa a quebrar os bonecos. E quando quebra o boneco, ela morre e volta, aí quebra outro boneco. E aí o grupo quebra todos esses bonecos. Beleza, conseguiram matar a bruxa. Quando vocês voltam pra cidade, Todo mundo tá morto. morto. Maluco. Era todo mundo. Aquilo ali era boneco de voodoo, quase. Nossa, velho, que Tá. raiva que eu tô. Você imagina como é que isso Nossa. mexe com o psicológico do grupo, sabe? Tem muito Nossa. plot que tu pode usar bruxa, entende? Mas tem que ser bem maligno pra ficar bem legal. Tem. Se um mestre, por exemplo, for mais pro lado do horror, cara, a bruxa cai muito bem, mano. Muito, nossa. Dá pra você misturar também bruxa controlando tudo quanto é tipo de bicho de horror, fantasma, outras criaturas das sombras. É show de bola, gente. Usa bruxa, por favor, tá? Isso aí. Bom, podemos falar do meu ex-favorito, porque agora meus favoritos são as bruxas. Ai, invejosa. Pantera é muito bom. Como é que é, Pantera? Conta pra gente. Meu, a Pantera Deslocadora é o seguinte, gente. Eu fiquei apaixonado pela Pantera Deslocadora. Por quê? Porque a maioria das minhas mesas são mesas de nível baixo. A Pantera Deslocadora é um desafio 3. Mas só que agora eu acabei de aprender que nível de desafio, foda-se, parece que isso foi criado para não funcionar, tá ligado? Então ela é um bicho que tu pode colocar no meio de uma floresta só lá para atrapalhar o grupo, que ela vai cair bem. Só que a gente tem que entender que é o seguinte, a Pantera Deslocadora, ela não é um bicho burro, que nem sei lá, um leão, um tigre. Ela ataca em bando e ela é inteligente para armar uma emboscada ou para talvez armar uma coisa além de uma emboscada. Esperar o instinto passar, segurar o instinto de sangue dela para no final conseguir devorar mais gente, por assim dizer. Tá? Eu gosto muito da Pantera Deslocadora também por causa da habilidade dela, que é de onde vem o nome dela, né? Que ela é assim, a verdade é que você não sabe onde a Pantera Deslocadora está realmente. Porque onde ela está, onde você enxerga ela, na verdade ela vai estar alguns metros para trás, ou uns metros para o lado, alguns metros para o outro. Só quando de fato você acerta ela, e para acertar você tem desvantagem, é que você descobre o local correto que ela está. Faz uma ilusão mágica, né? Isso, é uma ilusão mágica. E com isso até eu achei interessante, que eu tava ouvindo no RPG Planet, né? Um item que o Cielo deu a ideia de você pegar o couro de uma Pantera Deslocadora, se você tiver a sorte de matar uma, e fazer uma túnica ou fazer uma capa que te dá também essa habilidade. Eu achei muito interessante, vai ser um item muito ultra mega, né? Muito, nossa, é muito roubado. Se for dar isso pro jogador, tem a ciência de que vai ser muito difícil controlar ele depois. Não, isso já dá pra ideia de aventura, né? Imagina um comércio que começa a descobrir esse potencial das panteras deslocadoras e começa a caçar elas e tal, e elas começam meio que a entrar em extinção, sabe? E aí pode vir uma criatura da Feywild que deve dos jogadores para tentar desbaratar esse comércio, tá? Para salvar as panteras, esse tipo de coisa. Pode ser uma ideia da aventura aí. Ou alguém também querendo a pele de uma pantera deslocadora para alguma Exato, coisa. Exato. E aí vai do mestre saber se essa inteligência dos jogadores saberem disso pode ser utilizado ou não. Porque, como é que eu vou dizer isso? Você faz esse item mágico.
Mas quando o mestre, o rei pediu, falou, ó, eu quero o couro da Pantera Deslocadora, mas não explica por quê, será que quando os jogadores souberem o que é de verdade, eles vão pegar e falar, cara, a gente não pode dar isso pro rei, ou a gente não pode dar isso pra aquela gangue que controla a gente, enfim, dá uma outra história, dá um porra, né? Verdade. E ela tem tentáculos, né? E ela tem pantera, tentáculos, gente. Ela é uma exato. pantera negra, assim, meio. As pernas meio tipo um lobisomem de 4, né? Quase. Isso aqui é uma pantera. E ela tem tem, tentáculos. exato, ela tem 6 patas, lá, ela tem 6 patas, que Nossa. 4 são mais dianteiras e as 2 traseiras, e tem 2 tentáculos que saem das escápulas dela, por assim dizer, tá? Então, o ataque dela, ela já pode usar uma ação de multi-ataque, que ela faz 2 ataques com os tentáculos. E na verdade parece que ela usa mais os tentáculos, mas tu pode meter as garradas no cara. E também uma coisa interessante demais de contar das panteras é que os olhos delas são um verde muito vivo, tá? Que quando elas morrem, os olhos continuam a brilhar. Então, cara, junta isso com a bruxa, mano, e faz ela fazer esse negócio do... Pantera deslocadora. Ela pode Não, até lembrando que as Panteras Locadoras também são da Feywild, né? Também são da Feywild. Não, aliás, Brian, pelo que eu estudei um pouco, elas eram da Feywild, elas saíram de Feywild. Isso, mas tem uma origem que traça a Feywild, né? A origem de lá. Eu até vou entrar na origem agora, mas antes disso eu quero falar ainda sobre o plot entre Pantera Deslocadora e Bruxa. A gente ouviu a Lara falar. A bruxa. Às vezes as pessoas estão loucas nas dorgas. Então imagina que a bruxa pegou um olho de uma pantera deslocadora para fazer o ritual do olho. Desculpa, como é que chama, Lara? O ritual do olho mesmo? Olho da bruxa. O olho da bruxa com. E pelo que eu estudei, esse olho da pantera, como ele continua a brilhar, ele é cobiçado para se tornar joias. Inclusive joias muito valiosas. Então, se as bruxas fazem esse negócio com o olho da pantera, cara, quem é que não vai querer um colar de olho de pantera deslocadora? Mas falando um pouco sobre lore dela, elas eram o seguinte, elas eram do plano das fadas, né, da Feywild, e elas viviam lá bonitamente, né, tal, até que os Ancili, que são uma raça de elfo, né, Brian? Não, Ancili são... É porque basicamente, a gente vai falar do Feywild mais pra frente, mas basicamente, para vocês entenderem, na Feywild tem a corte Ancili, a corte Cili. A corte Cili é mais voltada para o lance da primavera, do verão, e a corte Ancili é mais voltada para inverno e outono. É como se fosse algo mais sombrio, mais dark. E essas duas cortes vivem, entre aspas, em pé de guerra, porque não é bem uma guerra, elas ficam meio que pregando peça uma na outra, sabe? As duas líderes da corte são irmãs. A rainha Titânia, a líder da corte Cili, e a rainha do ar e das trevas é a rainha da corte Cili. Então, ninguém lembra o nome dela. Mas não são elfos, então eu falei errado, perdão. São elfos, são fadas. Perdão, desculpa. Então são fadas. E a corte Ancili, eles conseguiram domar as panteras deslocadoras por um tempo. E eles usavam essas panteras deslocadoras, além de pregar as peças, né, no Cili, ela usava para caçar unicórnios, pégasos e outras criaturas poderosas que tem, ou bonitas que tem lá na Feywild. Só que elas conseguiram se desvencilhar, como é que fala, dessa doma que aconteceu com elas. E depois a corte Cili, elas foram lá mexer com o Cili dessa vez, só que agora sem estar domado por ninguém. E a corte Cili começou a caçar elas também, porque elas gostam de matar. E também porque eles fizeram seleções, eles ficaram cruzando elas para ser as melhores, as melhores das melhores. Né? Foi até um nível de que eu acho que elas, né, tomaram... Exatamente. E, não sei, eu acho que realmente vocês falaram muito mais que eu, mas eu gosto das panteras locadoras porque eu gosto de monstruosidades desse tipo.
E ela é inteligente. O que eu gostei dela é que você pode usar ela. Não sei, talvez eu esteja indo longe demais, tá? Mas se tiver um druida, por exemplo, na sua party, e ele conseguir, sei lá, conversar com uma pantera, por mais que ela não tenha idiomas, tá? Tá falando aqui que ela não fala nenhuma língua. A pantera talvez pode ser inteligente ao ponto de enganar o druida, sei lá, falar que ela estava sendo controlada por alguém, e assim ela conduz ela até dentro mais da selva, né? E aí mais panteras atacam o grupo. Seria assim que eu utilizaria ela. Que Eu massa. botaria ela também como guarda-costas de algum Sim, mago com certeza. poderoso, de alguma criatura bem maligna, Sim. um lich, de repente. Né? Mas lembrando que a Pantera Deslocadora ela só vai se unir a uma pessoa se ela conseguir algo em troca também. Não tanto quanto uma bruxa, né? O Beholder não, mas uma bruxa. Que eu acho que o negócio dela mais é matar e comer a presa mesmo, do que no instinto Tem um assassino. instinto assassino, Mas né? também eu vejo ela mais guiada pela fome do que guiada por um outro objetivo maior, entendeu? Isso, um Mas é o instinto instinto mais primal, primal. né? Apesar dela ser leal e má, né? Love for evil, tá? E outro plot É um também bicho seria interessante. um mago pedir para você ir atrás dos olhos da pantera, né? Que eu acho que é muito interessante esse negócio deles brilharem ainda depois dela morta. Sim. Tadinha, você cismou com isso, matar os bichinhos pra Cara, a arrancar Pantera parte. Deslocadora é quase que. Verdade. Nossa, ela foi. Quase com Mano, quase você não frango, né? desperdiça Quase nada, frango. cara. Tudo. E ela deve ser uma iguaria e tanta pra rituais, né? Tipo, se imaginar rituais arcanos que dependem de componentes poderosos Sim. e raros. Então, Pantera Deslocadora é um prato cheio pra isso, literalmente. Você Olhos, pode fazer um a ritual pele. que tu precisa de um olho de Beholder, um olho de Pantera Deslocadora e um olho de bruxa. O... Aí, ó. Sim, Numa, pode num- inventar um ritual. Um ritual desse. E uma outra coisa, uma dica antes da gente encerrar por aqui, né? Você vai usar um monstro, não necessariamente você precisa usar o monstro do jeito que tá no livro dos monstros. Com aqueles stats, aqueles valores de atributo, Exato. aquele dano, aquele ataque. Você pode, sempre que você quiser, mudar o monstro. Você pode deixá-lo mais fraco ou deixá-lo mais forte. Como o Pedro falou, a Pantera Deslocadora, ela é um bicho de challenge rate baixo. Mas por que não? Você não pode fazer uma Pantera Deslocadora mais forte, uma nível 8 de desafio, ou nível 10. Você pode sempre fazer isso. Então, não. Só porque você tá vendo aquilo ali no livro, tipo, a Pantera Deslocadora de rate 2 ou 3. Não se prenda a isso. Se você quiser usar ela no nível mais alto, você pode usar. Aumente HP, aumente o dano do ataque, aumente o Aumente a acerto, quantidade de aumente panteras. tudo, aumente todos os stats. Porque o D&D é bom disso, né, Exato. gente? A gente não tem limitação pra imaginação. Isso. A gente não é limitado ao que a Galápagos traduz. Uhum. Então, Não, com certeza. entendeu? Você pode inventar e chamar ela de Pantera Line. Sei lá. Isso. É a Pantera Line. É a minha Pantera Não é porque- Deslocadora, sabe? Não é porque tá lá no livro e parece daquele jeito que você tem que usar daquele jeito. Não, você pode mudar. É um Pode guia. mudar. O livro tá aí pra guiar você. E é uma forma equilibrada aqui, entendeu? Exato. Só pode aumentar e diminuir. Eu acho muito mais interessante até. Tanto pra Pantera, quanto pra Beholder, quanto pra Bruxa. Não, se alguém sair desse podcast sem estar pensando numa aventura com bruxa, tá errado, tá ligado? Verdade. Ó, e não vem me dizer que é megera, que eu não aceito, fica a dica. Eu acho mais legal o termo hag ou bruxa mesmo. Eu acho Eu chamo hag, de hag desculpa, mesmo, eu falei mais hag. fácil. E também a bruxa é minha, eu chamo ela como eu quiser. Se eu quiser chamar ela Perfeito. Tiffany, Tiffany, sei lá. Sabrina. Eu faço- Desculpa, Tiffany, se tiver alguma Tiffany Sabrina. dentro, não, pessoal. Ah, Lara, desculpa, eu lembrei o que eu ia perguntar. Tu acha que Encaixa depois, Não, né? pode deixar agora no final mesmo, não tem problema. Você acha que pode ter uma bruxa do sexo masculino? Olha, só que eu não sei, me pegou agora, porque assim, elas meio que não têm sexo de fato, né? Elas são Né. femininas,
Pô, tu me pegou agora? Eu não sei, cara. Então não vamos nem pôr nisso aí. Eu nunca nunca vi vi. bruxa masculina. Eu vejo sempre quando a pessoa fazendo um pacto. Aí bruxo já entra mais pro... Pra classe, né? Pro Warlock. Então fica a dica aí. Faça um bruxo, talvez, se você quiser. Um bruxo. Falar que eu nunca vi, verdade. Nunca vi um bruxo masculino. Boa. Você pode inventar, ninguém tá preso a ficar preso Faça- aos estereótipos, né? Como é que chama? Faça um bruxo que é um escravoceta da bruxa. Ah, não, aí é muito drow, né? É muito quase drow. Tadinho da drow. É, Então é isso, né, pessoal? Pô, gente, Acho muito que é isso. obrigada. Ó, vamos deixar aqui nosso link do Facebook também, se quiser curtir nossa página lá. Por favor, compartilhe esse podcast. A gente vai estar lançando esse podcast no YouTube também, Mestre de Canto Clip. Bota lá que a gente é a única do YouTube. Muito obrigada, galera, que tá curtindo nosso podcast, tá? Já temos 300 inscritos. Yeah! Uau! Ihu! Ah, Viva! Valeu, gente. Verdade. Depois a gente vai lançar com mais monstros, tá? A gente vai sempre tentar botar monstros diferenciados aqui, dar uma olhadinha legal. Quer compartilhar suas histórias com a gente também? Comenta aí. Nossa, no- por favor, nos comenta no posts. YouTube, Por sei favor, lá. dá ideias, porque isso aqui No- também é pra vocês e é de vocês. Então, quanto mais mestres ajudando a gente a falar aqui pra outros mestres, melhor vai ser, valeu? Quiser participar, manda lá no Facebook Sempre se- e a gente vê se você pode participar com a gente, porque quem manda nisso daqui é a gente. Com certeza, pode me ajudar também. Sempre surgiram temas, né? Ideias, melhorias, lamentações, dúvidas. Então, o podcast aqui é pra vocês. Então, sintam-se livres pra vocês opinarem. Pra Se finalizar, vocês querem ver aqui. eu gostaria de mandar um abraço pra Bia do nosso grupo dos mestres lá, que pô, ela veio me falar um negócio que eu achei muito legal e não vem ao caso agora, mas enfim, muito obrigado, Bia, e um grande abraço pra você. Beijo, Bia. Volta pra nós. Volta pra nós. Volta, Bia. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima, galerinha, até mais. Até. Outras criaturas poderosas que tem, ou bonitas que tem lá na Feywild. Só que elas conseguiram se desvencilhar, como é que fala, dessa doma que aconteceu com elas. E depois a Corte elas foram lá mexer com o Cili dessa vez, só que agora sem estar domado por ninguém. E a Corte começou a caçar elas também, porque elas gostam de matar. E também porque eles fizeram tipo, seleções, eles ficaram cruzando elas para ser Exato. as melhores, as melhores das Ex- melhores, né? Foi até um nível de que eu acho que elas, né, tomaram Exatamente. e meteram o pé. E não sei, eu acho que realmente vocês falaram muito mais que eu, mas eu gosto das Panteras Locadores porque eu gosto de monstruosidades desse tipo. E ela é inteligente. Mas ela é O que eu gostei inteligente, dela né? é que você pode É, usar você- ela. Não sei, talvez eu esteja indo longe demais, tá? Mas se tiver um druida, por exemplo, na sua party, e ele conseguir, sei lá, conversar com uma pantera, por mais que ela não tenha idiomas, tá? Tá falando aqui que ela não fala nenhuma língua. A pantera talvez pode ser inteligente ao ponto de enganar o druida, sei lá, falar que ela estava sendo controlada por alguém, e assim ela conduz ela até dentro mais da selva, né? E aí mais panteras atacam o grupo. Seria assim que eu utilizaria ela. Que Eu massa. botaria ela também como guarda-costas de algum Sim, mago com certeza. poderosíssimo, de alguma criatura bem maligna, um Sim. lich, de repente. Né? Mas lembrando que a Pantera Deslocadora ela só vai se unir a uma pessoa se ela conseguir algo em troca também. Não tanto quanto uma bruxa, né? O Beholder não, mas uma bruxa. Que eu acho que o negócio dela mais é matar e comer a presa mesmo, do que no instinto assassino. Assassino, Mas também eu vejo ela mais guiada pela fome do que guiada por um outro objetivo maior, entendeu? Isso, mas é instinto mais primal, primal. né? Apesar dela ser leal e má, né? Love Flavio, tá? E outro plot também bicho seria interessante. um mago
pedir pra você ir atrás dos olhos da Pantera, né? Que eu acho que é muito interessante esse negócio deles brilharem ainda depois dela morta. Sim. Tadinha, você cismou com isso, matar os bichinhos pra Cara, a arrancar Pantera parte. Deslocadora é quase que. Verdade. Nossa, ou ela foi. Oh, É quase- mano, quase você não frango, né? desperdiça Quase frango. nada, cara. Aproveita tudo. E ela deve ser uma iguaria e tanta pra rituais, né? Tipo, você imaginar rituais arcanos que dependem de componentes poderosos e raros. Então, Pantera Deslocadora é um prato cheio pra isso, literalmente. Você Olhos, pode fazer um a ritual pele. que tu precisa de um olho de Beholder, um olho de Pantera Deslocadora e um olho de bruxa. O- Aí, ó. Sim, Numa, pode num- montar um ritual. Um ritual desse. E uma outra coisa, uma dica antes da gente encerrar por aqui, né? Você vai usar um monstro, não necessariamente você precisa usar o monstro do jeito que tá no livro dos monstros. Com aqueles stats, aqueles valores de atributo, Exato. aquele dano, aquele ataque. Você pode, sempre que você quiser, mudar o monstro. Você pode deixá-lo mais fraco ou deixá-lo mais forte. Como o Pedro falou, a Pantera Deslocadora, ela é um bicho de challenge rate baixo. Mas por que não? Você não pode fazer uma Pantera Deslocadora mais forte, uma nível 8 de desafio, ou nível 10. Você pode sempre fazer isso. Então, não. Só porque você tá vendo aquilo ali no livro, tipo, a Pantera Deslocadora de Challenge Rate 2 ou 3. Não se prenda a isso. Se você quiser usar ela no nível mais alto, você pode usar. Aumente HP, aumente o dano do ataque, aumente o Aumente a acerto, quantidade de aumente panteras. tudo, aumente todos os stats. Porque o D&D é bom disso, né, Exato. gente? A gente não tem limitação pra imaginação. Isso. A gente não é limitado ao que a Galápagos traduz. Uhum. Então, Não, Uhum. com certeza. entendeu? Você pode inventar e chamar ela de Pantera Line. Sei lá. Isso. essa aqui. É a Pantera Line. É a minha Pantera Não é porque- Deslocadora, sabe? Não é porque tá lá no livro e parece daquele jeito que você tem que usar É. daquele jeito. Não, você pode mudar. É um Pode guia. O livro tá aí pra guiar você. E é uma forma equilibrada aqui, entendeu? Só Exato. pode aumentar e diminuir. Fica à vontade. Eu acho muito mais interessante até. Tanto pra Pantera, quanto pra Beholder, quanto pra Bruxa. Não, Pode se ser. alguém sair desse podcast sem estar pensando numa aventura com bruxa, tá errado, tá ligado? Verdade. Ó, e não vem me dizer que é megera, que eu não aceito. Fica a dica. Eu acho mais legal o termo hag ou bruxa mesmo. Eu acho Eu chamo hag, de hag desculpa, mesmo, eu falei mais hag. fácil. E também a bruxa é minha, eu chamo ela como eu quiser. Se eu quiser chamar ela Perfeito. Tiffany, Tiffany, sei lá. Sabrina, eu faço- Desculpa, Tiffany, se tiver alguma Tiffany Sabrina. ouvindo, não, pessoal. Ah, Lara, desculpa, eu lembrei o que eu ia perguntar. Hum. Tu acha que, Não. que... Tem caixa depois. Não, né? pode deixar agora no final mesmo, não tem problema. Você acha que pode ter uma bruxa do sexo masculino? Olha, só que eu não sei, me pegou agora, porque assim, elas meio que não têm sexo, de fato, né? Elas são Né. femininas. Pô, tu me pegou agora, eu não sei, cara. Então não vamos nem pôr nisso aí. Não, Eu nunca vi. bruxa masculina, eu vejo sempre quando a pessoa fazendo um pacto. Aí bruxo já entra mais pro. Pra classe, né? Pro Warlock. Bah, então fica a dica aí. Faça um bruxo, talvez, se você quiser. Um bruxo. Falar que eu nunca vi, verdade. Nunca vi um bruxo masculino. Boa. Você pode inventar. Ninguém precisa ficar preso Passando. aos estereótipos, né? Como é que chama? Faça um bruxo que é um escravoceta da bruxa. Ah, aí é muito drow, né? É muito cara de drow. Tadinho da drow. É, Então é isso, né, pessoal? Pô, gente, Acho muito que é isso. obrigada. Ó, vamos deixar aqui nosso link do Facebook também, se quiser curtir nossa página lá. Por favor, compartilhe esse podcast. A gente vai estar lançando esse podcast no YouTube também, Mestre de Canto Equipe. Bota lá que a gente é a única do YouTube. Muito obrigada, galera, que tá curtindo nosso podcast, tá? Já temos 300 inscritos. Yeah! Uau! Ihu! Uau! Viva! Valeu, gente. Depois Verdade. a gente vai lançar com mais monstros, tá? A gente vai sempre tentar botar monstros diferenciados aqui, dar uma lorinha legal. Quer compartilhar suas histórias com a gente também? Comenta aí. Nossa, no- por favor, nos comenta no posts. YouTube, Por favor, sei lá. dá ideias, porque isso aqui No- também é pra vocês e é de vocês. Então, quanto mais mestres ajudando a gente a falar aqui pra outros mestres, melhor vai ser, valeu? Quiser participar, manda lá no Facebook Sempre. e a gente vê se você pode participar com a gente, porque quem manda nisso daqui é a gente. Com certeza, pode ir também.
Sempre surgiram temas, né? Ideias, melhorias, lamentações, dúvidas. Então, o podcast aqui é para vocês. Então, sintam-se livres para vocês opinarem. Pra Vocês finalizar, querem ver aqui. eu gostaria de mandar um abraço pra Bia do nosso grupo dos mestres lá, que, pô, ela veio me falar um negócio que eu achei muito legal e não vem ao caso agora, mas enfim, muito obrigado, Bia, e um grande abraço pra você. Beijo, Bia. Volta pra nós. Volta pra nós. Volta, Bia. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima, galerinha, até mais. Até. Mestre de Canta Trip. Bota lá que a gente é a única do YouTube. Muito obrigada, galera, que tá curtindo nosso podcast, tá? Já temos 300 inscritos. Yeah! Uau, ihu, Uau! viva. Valeu, gente. Depois a gente vai lançar com mais monstros, tá? A gente vai sempre tentar botar monstros diferenciados aqui, dar uma olhadinha legal. Quer compartilhar suas histórias com a gente também? Comenta aí. Nossa, por favor, comenta no YouTube, Por sei favor, lá. dá ideias, porque isso aqui Não. também é pra vocês e é de vocês. Então, quanto mais mestres ajudando a gente a falar aqui pra outros mestres, melhor vai ser. Valeu? Quiser participar, manda lá no Facebook Sempre. e a gente vê se você pode participar com a gente, porque quem manda nisso daqui é a gente. Com certeza, pode vir também. Sempre surgiram temas, né? Ideias, melhorias, lamentações, dúvidas. Então, o podcast aqui é para vocês. Então, sintam-se livres para vocês opinarem. Pra finalizar, Vocês querem ver aqui. eu gostaria de mandar um abraço pra Bia do nosso grupo dos mestres lá, que, pô, ela veio me falar um negócio que eu achei muito legal e não vem ao caso agora, mas enfim, muito obrigado, Bia, e um grande abraço pra você. Beijo, Bia. Volta pra nós. Volta pra nós. Volta, Bia. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima, galerinha, até mais. Até. Não vem ao caso agora, mas enfim, muito obrigado, Bia, e um grande abraço pra você. Beijo, Bia. Volta pra nós. Volta pra nós. Volta, Bia. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima, galerinha, até mais. Até.